Meu marido exigiu um teste de DNA para provar que nosso filho era dele, mas quando o resultado chegou, foi ele quem recebeu a maior revelação da vida dele. O que descobrimos naquele envelope não apenas destruiu todas as suas certezas, mas virou nossa família de cabeça para baixo de uma forma que ninguém poderia imaginar. Esta é a história de como uma mentira de anos finalmente veio à tona e de como a verdade, por mais dolorosa que fosse, acabou nos libertando de uma prisão que nem sabíamos que existia. Hoje eu vou contar para vocês cada detalhe dessa jornada, desde o momento em que tudo desmoronou até o dia em que finalmente encontramos paz. E acreditem, o caminho foi muito mais surpreendente do que qualquer um de nós poderia prever. Eu estava sentada na sala de estar, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o envelope branco que tinha acabado de chegar pelo correio. Meu marido Ricardo estava de pé na minha frente, com os braços cruzados e aquela expressão de superioridade que eu tinha aprendido a odiar ao longo dos últimos 5 anos. Nosso filho Lucas, de apenas 7 anos, estava no quarto dele, completamente alheio ao furacão que estava prestes a devastar nossa família. Ricardo tinha insistido naquele maldito teste de DNA porque, segundo ele, Lucas não se parecia em nada com ele e durante meses ele tinha me acusado de traição, de ter destruído nossa família, de ter transformado ele no idiota da história. Cada palavra que saía da boca dele era como uma facada, cada acusação era um veneno que ele despejava sobre mim na frente da sogra dele, dos amigos, até mesmo na frente do próprio Lucas. Eu tinha aceitado fazer o teste não porque tinha algo a esconder, mas porque estava exausta de tentar provar minha inocência para um homem que já tinha me condenado sem julgamento. Agora, o envelope estava ali, nas minhas mãos, e eu podia sentir o peso dele como se fosse feito de chumbo. Ricardo deu um passo à frente e arrancou o papel da minha mão com um movimento brusco, seus olhos brilhando com aquela confiança arrogante de quem tem certeza absoluta de que está certo. Ele rasgou o envelope com pressa, quase rasgando o papel que estava dentro também, e começou a ler em voz alta, esperando encontrar a confirmação de todas as mentiras que tinha espalhado sobre mim. Mas, conforme seus olhos percorriam as linhas do resultado, eu vi algo que nunca tinha visto antes no rosto dele. A cor sumindo, a mandíbula caindo, as mãos começando a tremer exatamente como as minhas tinham tremido segundos antes. O silêncio que tomou conta da sala era ensurdecedor e eu podia ouvir meu próprio coração batendo no peito como um tambor de guerra. Então ele olhou para mim e, pela primeira vez em anos, vi medo nos olhos dele. Medo genuíno e puro terror. Porque o que estava escrito naquele papel não era o que ele esperava, não era nem de longe o que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Antes de continuarmos com o resto dessa história, eu preciso fazer uma pausa para agradecer a cada um de vocês que está aqui agora, ouvindo a minha história e dedicando seu tempo para entender o que passei. Se você está gostando deste conteúdo e quer continuar acompanhando histórias reais como essa, histórias de superação, de dor, mas também de recomeço e esperança, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e deixe seu like aqui embaixo para que mais pessoas possam encontrar essas histórias e talvez se identificar com elas. Eu criei este canal porque acredito que compartilhar nossas experiências, por mais dolorosas que sejam, pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas a se sentirem menos sozinhas, a encontrarem força para seguir em frente e a perceberem que sempre existe uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. Cada história que eu conto aqui é um testemunho de que a vida pode mudar, de que podemos nos reerguer mesmo depois das piores quedas. Então, por favor, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e vamos continuar essa jornada juntos. Agora, deixa eu voltar para aquele momento na sala com o Ricardo segurando aquele papel, porque o que aconteceu a seguir mudou tudo. Deixa eu voltar ao começo de tudo, para que vocês entendam como eu cheguei naquele momento de desespero na sala. Eu conheci Ricardo há 12 anos, numa festa de amigos em comum, e ele parecia ser tudo o que eu sempre tinha sonhado. Atencioso, engraçado, ambicioso, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente.
Nos primeiros meses de namoro, ele me tratava como uma princesa, me levava para jantares românticos, me mandava flores no trabalho, me apresentou para a família dele com tanto orgulho que eu realmente acreditei que tinha encontrado o meu parceiro para a vida toda. A mãe dele, Dona Teresa, foi educada comigo no início, mas eu já percebia um certo distanciamento, como se ela estivesse me avaliando o tempo todo, procurando defeitos, esperando que eu cometesse algum erro. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia linda que parecia saída de um conto de fadas. E nos primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito, ou pelo menos era o que eu me forçava a acreditar. Ricardo trabalhava muito como gerente de vendas e eu era professora do ensino fundamental. Nossa vida era simples, mas confortável. E quando descobri que estava grávida de Lucas, eu pensei que nossa família finalmente estava completa. Mas foi justamente depois que Lucas nasceu que tudo começou a mudar, lenta e cruelmente. Ricardo começou a trabalhar até mais tarde, chegava em casa cansado e irritado. Mal olhava para o bebê que chorava pedindo atenção do pai. Eu tentava entender, afinal ele estava sob pressão no trabalho, tentando garantir nosso futuro financeiro. Mas conforme os meses passavam, a distância entre nós só aumentava. Dona Teresa começou a aparecer mais em casa, sempre com comentários sutis sobre como eu estava criando o Lucas, dizendo que eu mimava demais, que eu não sabia ser firme, que uma boa mãe não deixaria a criança chorar tanto. Ricardo nunca me defendia. Na verdade, ele começou a concordar com a mãe dele, dizendo que eu era muito mole, que precisava ser mais rígida com nosso filho. Aos poucos, eu fui percebendo que não importava o que eu fizesse, nunca seria suficiente para aquela família. Quando Lucas tinha 3 anos, Ricardo começou a fazer comentários estranhos sobre a aparência do menino, dizendo que ele não tinha puxado nada dele, que os olhos eram diferentes, que o formato do rosto não era parecido com ninguém da família dele. No começo, eu achava que eram apenas observações bobas, afinal, crianças mudam muito conforme crescem. Mas os comentários foram ficando cada vez mais frequentes e mais venenosos. Dona Teresa alimentava essas suspeitas, sempre dizendo coisas como: "É mesmo estranho, nenhum dos nossos bebês nasceu com esse tom de pele", ou "Na nossa família todos têm o nariz fino, de onde será que veio esse nariz?". Eu tentava argumentar que Lucas tinha características da minha família também, que genética é uma coisa complexa e imprevisível, mas ninguém queria me ouvir. Ricardo começou a me tratar com frieza, com desconfiança, me questionando sobre cada minuto que eu passava fora de casa, querendo saber onde eu estava, com quem eu falava, revirava meu celular quando eu estava dormindo. A intimidade entre nós foi desaparecendo, ele mal me tocava, e quando eu tentava conversar sobre o que estava acontecendo, ele explodia dizendo que eu era louca, que estava imaginando coisas. Mas eu não estava imaginando, eu sentia na pele cada dia a transformação do homem que eu amava num estranho frio e cruel que me acusava silenciosamente de algo que eu jamais tinha feito. As coisas pioraram drasticamente quando Lucas entrou na escola e Ricardo começou a espalhar suas suspeitas para outras pessoas. Ele contava para os amigos dele que tinha dúvidas sobre a paternidade, fazia piadas de mau gosto em reuniões de família, e Dona Teresa não perdia a oportunidade de espalhar veneno por toda a vizinhança. Eu me tornei a mulher adúltera aos olhos de todos, mesmo sem nenhuma prova, sem nenhum fundamento, apenas baseado nas paranoias de um homem que não conseguia aceitar que seu filho simplesmente tinha características físicas diferentes. Meus próprios pais ficaram sabendo dos boatos e ficaram arrasados. Meu pai chegou a me perguntar se era verdade, e a dor que eu senti ao ver a dúvida nos olhos dele foi indescritível. Eu implorei para Ricardo parar com aquilo, implorei para ele fazer o maldito teste de DNA de uma vez e acabar com aquela tortura, mas ele se recusava, dizendo que não ia gastar dinheiro com isso, que já sabia a verdade. Percebi então que ele não queria a verdade, ele queria manter aquele poder sobre mim, aquela narrativa onde eu era a vilã e ele era a pobre vítima traída. Durante 5 anos eu vivi nesse inferno, sendo humilhada, isolada, destruída emocionalmente, enquanto tentava ser a melhor mãe possível para Lucas, que felizmente era pequeno demais para entender completamente o que estava acontecendo ao redor dele. O momento que mudou tudo aconteceu numa tarde de domingo, 3 meses antes daquela cena na sala com um envelope. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi Ricardo conversando no telefone no quintal.
E algo no tom de voz dele me fez parar o que estava fazendo e prestar atenção. Ele estava falando baixo, quase sussurrando, com uma suavidade na voz que ele não usava comigo há anos, dizendo coisas como: "Eu também sinto sua falta e logo a gente resolve isso e podemos ficar juntos de verdade." Meu coração gelou, minhas mãos pararam no ar segurando a faca que eu estava usando para cortar legumes, e naquele instante algo dentro de mim simplesmente quebrou, mas não da forma que tinha quebrado antes. Dessa vez não foi desespero ou tristeza que eu senti, foi uma clareza fria e cristalina, uma compreensão absoluta de que tudo aquilo, todas as acusações, toda a crueldade, toda a campanha para me destruir, tinha um propósito muito específico. Ricardo estava tendo um caso, e ele precisava que eu fosse a vilã da história para justificar o que ele estava fazendo, para que quando ele finalmente me deixasse, todos acreditassem que ele era a vítima, que ele tinha todo o direito de buscar felicidade longe da esposa traidora. Naquela noite, depois que Ricardo dormiu, eu peguei o celular dele e encontrei tudo o que eu precisava. Mensagens apaixonadas com uma mulher chamada Marcela, fotos íntimas, conversas sobre planos futuros onde eu simplesmente não existia. Eles estavam juntos há quase 2 anos, desde pouco depois que Ricardo começou com suas acusações sobre Lucas. Mais do que isso, eu descobri mensagens entre Ricardo e a mãe dele, onde Dona Teresa aconselhava ao filho a conseguir provas da traição para que ele pudesse ficar com tudo no divórcio. Eles tinham até discutido a possibilidade de ele perder a guarda de Lucas por causa da minha suposta infidelidade. A raiva que tomou conta de mim naquele momento não era quente e explosiva, era gélida e calculada, uma fúria que me dava foco em vez de me cegar. Tirei fotos de tudo, salvei conversas, documentei cada prova que encontrei e tomei uma decisão ali mesmo, no escuro do nosso quarto, enquanto aquele homem que eu tinha amado dormia ao meu lado sem a menor noção do que estava por vir. Eu não ia mais ser a vítima passiva dessa história. Eu ia me tornar a protagonista da minha própria libertação. Nos dias seguintes, comecei a agir com uma precisão cirúrgica. Primeiro, procurei um advogado especializado em direito de família, uma mulher incrível chamada Doutora Paula, que tinha uma reputação de ser implacável em casos de divórcio complicados. Mostrei para ela todas as provas que tinha coletado, contei toda a história das acusações infundadas, da humilhação pública, do assédio moral que eu tinha sofrido. Ela me orientou a documentar tudo, cada comentário maldoso, cada acusação, cada testemunha que pudesse confirmar o tratamento que eu recebia. Comecei a gravar conversas onde Ricardo me acusava, salvei mensagens de Dona Teresa fazendo insinuações sobre minha fidelidade. Coletei testemunhos de vizinhos que tinham ouvido as discussões. Mas a jogada mais importante foi quando eu finalmente confrontei Ricardo e exigi que ele fizesse o teste de DNA que ele tanto falava, mas nunca tinha coragem de realizar. Eu sabia que ele ia resistir, mas dessa vez eu não aceitei recusas. Eu disse que se ele realmente acreditava no que estava dizendo, tinha a obrigação moral de provar, e que se ele se recusasse, eu mesma iria espalhar para todo mundo que ele era um covarde que tinha medo da verdade. Ricardo ficou encurralado, porque se ele recusasse o teste agora que eu estava exigindo publicamente, todos veriam que ele estava blefando, que nunca teve provas reais de nada. Ele aceitou fazer o exame, mas eu podia ver nos olhos dele aquela confiança arrogante, aquela certeza absoluta de que o resultado ia confirmar suas suspeitas e finalmente me destruir de vez. O que ele não sabia é que eu já tinha conversado com meus pais, já tinha alertado meus amigos próximos sobre o que estava acontecendo, já tinha começado a reconstruir minha rede de apoio que tinha sido sistematicamente destruída ao longo dos anos. Conversei também com a diretora da escola onde eu trabalhava, expliquei a situação e pedi para que ela estivesse preparada para o que poderia acontecer. Cada peça do meu plano estava sendo colocada no lugar, cada movimento era calculado, e enquanto Ricardo achava que estava prestes a ter sua grande vitória, ele não fazia ideia de que estava caminhando direto para uma armadilha que ele mesmo tinha construído. Eu finalmente tinha entendido que a melhor vingança não seria gritar ou fazer escândalo, seria simplesmente deixar a verdade fazer seu trabalho,
deixar que suas próprias mentiras e sua própria traição o destruíssem da mesma forma que ele tinha tentado me destruir. A execução do meu plano começou no mesmo dia em que agendamos o teste de DNA no laboratório. Enquanto Ricardo achava que aquele seria o dia do meu julgamento final, eu estava dando início à minha libertação. Na noite anterior ao teste, liguei para minha irmã Amanda, que morava em outra cidade e era advogada também, e pedi que ela viesse me visitar nos próximos dias com a desculpa de matar saudades. Amanda sempre foi minha aliada. Ela nunca acreditou nas mentiras que Ricardo espalhava, e quando contei para ela tudo o que eu tinha descoberto, todas as provas que tinha coletado, ela ficou furiosa, mas também impressionada com minha estratégia. No dia do exame, fomos os três ao laboratório, eu, Ricardo e Lucas, que pensava que era apenas mais uma visita médica de rotina. Ricardo estava radiante, conversando com todos no laboratório sobre como finalmente ia resolver uma questão importante da vida dele, fazendo questão de insinuar para as atendentes que tinha dúvidas sobre a paternidade. Eu deixei ele falar, deixei ele se expor, deixei ele construir sua própria narrativa de vítima na frente de estranhos. O que ele não sabia é que eu já tinha conversado com a gerente do laboratório, explicado discretamente a situação de abuso que eu estava vivendo e pedido que, quando o resultado ficasse pronto, ela me ligasse primeiro antes de enviar pelos correios. Nos 15 dias que levou para o resultado ficar pronto, eu executei cada etapa do meu plano com precisão milimétrica. Primeiro, aluguei discretamente um pequeno apartamento perto da escola onde eu trabalhava, usando o dinheiro que tinha economizado secretamente ao longo de meses vendendo algumas joias que minha avó tinha me deixado. Ricardo não fazia ideia dessa reserva financeira porque ele nunca se importou com o que eu fazia, desde que a casa estivesse limpa e a comida estivesse na mesa. Comecei a transferir aos poucos minhas coisas mais importantes e documentos para esse apartamento. Roupas, fotos de família, os brinquedos favoritos de Lucas, tudo que tinha valor sentimental. Minha irmã Amanda veio passar uns dias em casa como planejado e sua presença deixou Ricardo visivelmente desconfortável, porque ele sabia que ela nunca tinha engolido as histórias dele. Durante as refeições, Amanda fazia perguntas aparentemente inocentes sobre o trabalho dele, sobre os horários, sobre viagens que ele tinha feito, e eu podia ver Ricardo ficando cada vez mais nervoso, sentindo que algo estava diferente, mas sem conseguir identificar exatamente o que. Enquanto isso, doutora Paula estava preparando toda a documentação necessária para o divórcio, incluindo um pedido de medida protetiva caso Ricardo se tornasse violento quando descobrisse que eu sabia de tudo. Organizamos todas as provas da traição dele, prints de conversas, fotos, extratos de cartão de crédito mostrando gastos em hotéis e restaurantes nos dias em que ele dizia estar trabalhando até tarde. Mais importante ainda, reunimos depoimentos de pessoas que tinham presenciado as humilhações públicas que ele me infligia. Vizinhos que ouviram discussões onde ele me acusava aos gritos, colegas de trabalho dele que sabiam do caso com Marcela, até mesmo mensagens que Dona Teresa tinha enviado para outras pessoas da família espalhando boatos sobre mim. Cada peça de evidência foi catalogada, datada, contextualizada. Eu também fui ao psicólogo que tinha começado a frequentar meses antes, quando a pressão emocional estava me consumindo, e pedi um relatório detalhado documentando os sintomas de ansiedade e depressão que eu desenvolvi por causa do abuso psicológico. O médico não hesitou em fornecer o documento, inclusive oferecendo testemunhar em meu favor se necessário, pois ele tinha acompanhado de perto o deterioramento da minha saúde mental causado pelo tratamento que eu recebia em casa. A jogada mais audaciosa veio quando decidi confrontar Marcela diretamente. Descobri onde ela trabalhava através das conversas que encontrei no celular de Ricardo, e num dia em que ele estava viajando a trabalho, fui até o escritório dela. Marcela era exatamente o tipo de mulher que eu imaginava. Jovem, bonita, com aquela confiança de quem não tem a menor noção das consequências dos próprios atos. Sentei na frente dela e simplesmente coloquei na mesa do café onde nos encontramos cópias das conversas entre ela e meu marido. O rosto dela perdeu toda a cor quando percebeu quem eu era. Eu não gritei, não fiz escândalo, apenas disse calmamente que ela devia saber que o homem que prometia deixar a esposa para ficar com ela era o mesmo que há anos vinha me acusando falsamente de traição para justificar o próprio caso extraconjugal. Contei para ela sobre as mentiras, sobre a campanha de difamação, sobre como Ricardo estava usando aquela narrativa para tentar me tirar até a guarda do meu próprio filho.
Vi nos olhos dela o momento exato em que a fantasia romântica se desfez e ela percebeu que não era a heroína de uma grande história de amor, mas sim a outra mulher numa trama muito mais sórdida e manipuladora. Antes de ir embora, deixei claro que ela seria chamada como testemunha no processo de divórcio e que seria do melhor interesse dela cooperar com a verdade. Marcela não disse uma palavra, apenas ficou ali sentada, segurando as folhas impressas com as próprias mensagens, finalmente encarando a realidade do que tinha se envolvido. Voltamos então àquele momento na sala, com Ricardo segurando o envelope do teste de DNA, e eu finalmente vou contar para vocês o que estava escrito naquele papel que mudou tudo. Ricardo leu o resultado em voz alta, a voz tremendo de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes, e as palavras que saíram da boca dele foram como um terremoto que destruiu toda a fundação de mentiras que ele tinha construído. O teste confirmava com 99,9% de certeza que Lucas era filho biológico dele. Não havia nenhuma margem para dúvida, nenhuma brecha para questionamento, a ciência tinha falado e a verdade era inegável. Mas o que tornou aquele momento ainda mais devastador para Ricardo foi a segunda página do resultado, que incluía um teste estendido de ancestralidade que eu tinha pedido especificamente ao laboratório. Ali estava explicado em detalhes científicos por que Lucas tinha algumas características físicas diferentes. Ele tinha herdado genes recessivos, tanto da minha família quanto da família do próprio Ricardo, genes que tinham pulado gerações e se manifestado no nosso filho de formas que simplesmente não eram visíveis nos pais, algo completamente normal e cientificamente documentado. Ricardo leu aquilo tudo em silêncio e eu vi o exato momento em que a realidade o atingiu como um trem em alta velocidade. Ele tinha destruído nossa família, tinha me torturado por anos, tinha espalhado mentiras venenosas por toda parte, tudo baseado em absolutamente nada, em paranoia infundada, em ignorância completa sobre como genética funciona. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, eu me levantei, caminhei até onde ele estava parado como uma estátua, peguei o papel da mão dele que pendia imóvel no ar e disse com uma calma que eu mesma me surpreendi por ter: agora que está provado que você mentiu sobre tudo, que destruiu minha reputação sem nenhum motivo, sem nenhuma prova, acho que está na hora de conversarmos sobre outras verdades que precisam vir à tona. Peguei minha bolsa e comecei a tirar as cópias impressas que eu tinha preparado. Todas as conversas entre ele e Marcela, todas as fotos, todos os extratos bancários, tudo organizado cronologicamente com datas e horários. Coloquei tudo na mesa de centro, bem devagar, deixando que ele visse cada página, cada prova da própria traição. Ricardo ficou paralisado, a boca abrindo e fechando sem conseguir formar palavras, os olhos percorrendo freneticamente aquelas páginas como se procurasse uma forma de negar o inegável. Então ele tentou fazer o que sempre fazia, atacar. Ele deu um passo na minha direção com os punhos cerrados e gritou que eu não tinha direito de mexer nas coisas dele, que eu tinha invadido a privacidade dele, como se de alguma forma eu fosse a vilã por descobrir a verdade sobre as mentiras dele. Mas dessa vez eu não recuei, não chorei, não implorei. Dei um passo à frente também e disse em voz alta e clara: você passou 5 anos me acusando de traição, me humilhando em público, destruindo minha reputação, ameaçando tirar meu filho de mim, e agora quer falar de privacidade? Agora quer se fazer de vítima? Foi nesse momento que minha irmã Amanda saiu do quarto onde estava esperando como combinado e junto com ela veio doutora Paula, minha advogada, que eu tinha pedido que viesse testemunhar a confrontação caso Ricardo se tornasse violento. A presença delas na sala mudou completamente a dinâmica. Ricardo percebeu instantaneamente que aquilo não era uma descoberta acidental, era uma operação planejada, uma armadilha que ele tinha caído de cabeça por causa da própria arrogância. Doutora Paula se apresentou formalmente e colocou sobre a mesa os papéis do divórcio já preparados, junto com cópias de todas as provas que tínhamos coletado, incluindo os depoimentos de testemunhas, o relatório do meu psicólogo e até mesmo uma declaração assinada por Marcela, que depois da nossa conversa tinha decidido cooperar completamente, admitindo o caso e confirmando que Ricardo tinha planejado usar as acusações falsas contra mim para conseguir vantagem no divórcio.
Ricardo tentou argumentar, tentou dizer que tudo era um mal-entendido, que ele podia explicar, mas doutora Paula o interrompeu e explicou calmamente que ele tinha duas opções: aceitar um divórcio amigável nos termos que estávamos propondo, que incluíam guarda compartilhada de Lucas com alternância semanal, divisão justa dos bens e uma pensão alimentícia moderada, ou enfrentar um processo litigioso onde todas aquelas provas seriam apresentadas em tribunal público, onde sua reputação seria destruída da mesma forma que ele tinha destruído a minha, onde ele enfrentaria acusações de difamação, abuso psicológico e alienação parental. Mais do que isso, ela deixou claro que tínhamos evidências suficientes para processar também Dona Teresa por difamação e calúnia, já que ela tinha sido instrumental em espalhar as mentiras sobre mim. A menção da mãe dele foi o golpe final. Ricardo praticamente desmoronou no sofá, a cabeça entre as mãos, finalmente entendendo que tinha perdido tudo: o controle sobre mim, a narrativa que ele tinha construído, o futuro que ele tinha planejado com Marcela, usando os destroços da nossa família como trampolim. Eu olhei para aquele homem que eu tinha amado, que tinha sido meu marido, o pai do meu filho, e senti uma mistura estranha de piedade e alívio, porque finalmente, depois de anos presa numa gaiola de mentiras e manipulação, eu estava livre, e ele estava aprisionado nas consequências dos próprios atos. Hoje, 2 anos depois daquela confrontação devastadora na sala, minha vida é completamente diferente. E quando digo diferente, quero dizer infinitamente melhor de todas as formas possíveis. Ricardo assinou os papéis do divórcio sem resistência. Ele sabia que não tinha escolha, e honestamente acho que uma parte dele estava aliviada por não ter que manter mais aquela farsa. Nos primeiros meses após a separação, a verdade sobre o que tinha acontecido se espalhou pela mesma rede de fofocas que antes espalhava mentiras sobre mim. E dessa vez, a narrativa era completamente diferente. As pessoas que tinham me julgado, que tinham acreditado nas acusações dele, começaram a me procurar para pedir desculpas, algumas com vergonha genuína, outras apenas querendo se livrar da culpa. Eu aceitei algumas desculpas e rejeitei outras, porque aprendi que nem todo mundo merece um lugar na minha vida só porque decidiu finalmente acreditar na verdade. O apartamento que eu tinha alugado secretamente se tornou nosso novo lar, meu e de Lucas, um espaço pequeno, mas cheio de paz, onde não havia mais gritos, acusações ou tensão no ar. Lucas se adaptou melhor do que eu esperava. Crianças são resilientes de formas que nós adultos às vezes esquecemos, e com a terapia que começamos a fazer juntos, ele conseguiu processar a separação dos pais de forma saudável. A guarda compartilhada funciona bem. Ricardo busca Lucas toda sexta-feira e o traz de volta no domingo à noite. E nesses 2 anos ele realmente parece ter mudado. Não completamente, mas o suficiente para ser um pai presente e amoroso quando está com o filho. Acho que a humilhação pública de ter suas mentiras expostas foi uma lição que ele nunca vai esquecer. O relacionamento dele com Marcela terminou poucos meses depois de tudo vir à tona. Aparentemente, ela não conseguia mais olhar para ele da mesma forma depois de descobrir o tipo de homem que ele realmente era. Dona Teresa tentou manter contato com Lucas no início, mas depois que deixei claro que ela não seria bem-vinda na minha casa e que qualquer visita teria que ser coordenada através de Ricardo, ela praticamente desapareceu da nossa vida, o que foi uma bênção disfarçada. Quanto a mim, voltei a ser a pessoa que eu era antes de todo esse pesadelo, ou na verdade me tornei uma versão ainda melhor, mais forte e mais consciente do meu próprio valor. Recebi uma promoção no trabalho, me tornei coordenadora pedagógica da escola e comecei a dar palestras sobre relacionamentos abusivos e a importância de reconhecer os sinais de manipulação emocional. Financeiramente, a vida ficou mais apertada no começo. Dividir as despesas de criar uma criança enquanto mantém uma casa sozinha não é fácil, mas a pensão que Ricardo paga ajuda. E mais importante do que isso, eu tenho minha independência, minha dignidade, minha paz de espírito. Não tenho que pedir permissão para ninguém, não tenho que justificar cada centavo que gasto, não tenho que andar em ovos dentro da própria casa, com medo de despertar a ira de um homem instável. Lucas está crescendo num ambiente saudável agora, onde ele vê a mãe sendo respeitada, sendo feliz, sendo dona da própria vida.
Ele entende, na medida que uma criança de 9 anos pode entender, que às vezes os pais se separam, mas que isso não significa que ele seja menos amado. Mantenham uma comunicação educada e funcional com Ricardo, focada exclusivamente no bem-estar do nosso filho, sem mágoas desnecessárias, mas também sem falsas reconciliações. Aprendi que perdoar não significa esquecer e definitivamente não significa voltar atrás. Perdoar é liberar o peso do ódio para que você possa seguir em frente sem carregar correntes invisíveis. Olhando para trás agora, consigo ver com clareza como aqueles anos de sofrimento me transformaram, me fizeram descobrir uma força interior que eu nem sabia que existia. Tem dias difíceis ainda, claro, tem momentos em que a solidão pesa, tem noites em que me pego pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes se Ricardo tivesse sido um homem melhor, se tivesse escolhido confiar em vez de suspeitar, amar em vez de controlar. Mas esses momentos passam, e o que fica é a gratidão profunda por ter encontrado coragem para sair, para lutar, para reconstruir. Conheci outras mulheres que passaram por situações parecidas. Formamos um grupo de apoio que se encontra mensalmente, e ouvir as histórias delas, ver suas jornadas de recuperação, me lembra constantemente de que fiz a escolha certa. Lucas está feliz, saudável, fazendo amigos na escola, tirando notas boas. E quando ele me abraça antes de dormir e diz que me ama, eu sei que valeu cada lágrima, cada noite insone, cada momento de medo que passei para chegar até aqui. Esta é minha vida agora. Não é perfeita, mas é minha, construída nas minhas escolhas, nos meus valores, no meu amor próprio que finalmente aprendi a cultivar. E posso dizer com toda sinceridade, sou mais feliz sozinha, com minha dignidade intacta, do que jamais fui num casamento baseado em mentiras e controle. Agora eu preciso fazer uma pergunta muito importante para vocês que assistiram até aqui. Eu quero saber, nos comentários abaixo, qual era o momento em que vocês acharam que tudo se resolveria? Quando vocês acreditaram que a verdade finalmente viria à tona? Porque a minha história não é única, não é uma exceção. É a realidade de muitas mulheres que estão neste exato momento vivendo em relacionamentos onde são acusadas, humilhadas, isoladas, destruídas emocionalmente. Se você está assistindo e se identificou com algo do que contei, se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, eu preciso que vocês saibam de uma coisa muito importante. Você não está sozinho nessa luta, e existe força para enfrentar, existe caminho para sair dessa escuridão. Muitas vezes não sabemos para onde correr, não sabemos em quem confiar, nos sentimos completamente perdidos. Mas eu descobri algo profundo durante essa jornada, algo que mudou meu coração para sempre. Nos meus piores momentos, quando eu achei que não conseguiria mais, quando a dor era tanta que eu pensava em desistir, foi a minha fé em Deus que me sustentou. Foi acreditar em Jesus Cristo que me deu força para levantar cada dia. Se você está em sofrimento, se você se sente preso num relacionamento abusivo, numa situação que parece não ter saída, eu imploro que você procure uma comunidade de fé cristã próxima a você, que você clame por ajuda espiritual, que você coloque sua confiança em Jesus. Deus não quer que você sofra dessa forma. Ele quer sua libertação, sua paz, sua vida restaurada. Procure uma igreja, converse com um pastor, busque essa fé, porque a verdadeira libertação começa quando você entrega seus medos nas mãos de Deus. Eu sou grata por cada um de vocês que ouve minha história, que se importa, que quer fazer a diferença. Obrigada por estarem aqui comigo, por compartilharem esse momento comigo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.